Salve, gente, professor Vitor Polilo na voz, tudo bem com vocês? Pega a visão, ó, começando um projetinho novo, esse projetinho que chama do Zero ao ITA, tudo bem? Então a gente vai começar a ver algumas matérias aí de matemática um pouco mais rebuscadas, mas a gente vai começar do zero, tudo bem? E a gente vai terminar no ITA, beleza? Lembrando, gente, que eu escolhi o ITA simplesmente porque é uma universidade, né, que cobra bastante no seu vestibular. Talvez seja o mais difícil do país. Mas talvez o IME do Rio de Janeiro, Instituto Militar de Engenharia do Rio de Janeiro, seja mais difícil ainda. Então eu só peguei um que eu gostei do nome mais. Do ITA é mais bonito do que o IME de falar. E também é um dos melhores vestibulares aí do país, né? Um dos mais difíceis. Melhores não, mas um dos mais difíceis. Beleza? Então a gente vai começar aí a falar hoje de números complexos, tá bom? A gente vai falar de números complexos, algumas coisinhas bem simples, né? Porque como o próprio nome do programa aí, da playlist diz, a gente vai do zero até o ITA. Então a gente vai pegar bem do zero aí números complexos. Beleza? Então vamos começar, ó. Então o que a gente vai fazer hoje é o tal dos números... Deixa eu fazer bonitinho, gente. Aí. Minha letra vai ficar meio feia nesse começo porque faz tempo que eu não gravo com isso aqui. Números complexos. E aí de números complexos a gente pode lembrar de algumas coisas, né? Vou pegar a caneta preta. O que a gente pode lembrar de números complexos? Primeiro, a gente começa com os números naturais na vida, né? Que são os números de contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim sucessivamente. Depois a gente aprende os números inteiros, que são os positivos, né, e os negativos também. Então também nem o número com vírgula, né, vamos dizer assim, mas agora a gente tem os positivos, os negativos e o zero, beleza? Aí depois a gente tem os números racionais. Os números racionais são todos os números que a gente consegue escrever em formato de fração, né? Então entre os números decimais, né? Os números com vírgula infinitos mais periódicos, né? Que são as dízimas periódicas. E qualquer número que seja inteiro ou decimal finito também, tá? Depois a gente tem os irracionais. Os irracionais são as raízes, né? De números que não são exatos, né? As raízes que não dão exatas. E também alguns números famosos, como o π, o e, o φ, que são números irracionais. Professor, o que é o número irracional? O número irracional, gente, são números decimais, infinitos e aleatórios, que a gente fala aleatórios entre aspas, né? Porque ele tem uma sequência a ser seguida, mas ele não é uma dízima periódica. Em outras palavras, ele não pode ser escrito em forma de fração, como é o caso dos racionais. Tudo bem? Depois, para dar uma juntada nisso tudo, tá? A gente tem os reais, tudo bem? Que são todos esses conjuntos anteriores aí. E depois a gente tem os complexos. Os complexos também pega todos os anteriores, né? Porque ele pega os reais, então ele vai pegar todos os anteriores e mais uma coisa. Professor, que coisa é essa que os complexos pegam? Gente, até os reais, né, quando a gente faz as coisas nos reais, equação, inequação, função, etc, etc, a gente não trabalha com raiz, qualquer que seja, né, raiz de índice par, né, de número negativo. Por exemplo, né, a raiz de menos 4. Quando a gente está fazendo equação de segundo grau ou qualquer coisa de segundo grau e a gente acha Bhaskara, né, o delta a gente acha menos 4, a gente escreve que não existe x elemento dos reais. Isso é mentira? Não, isso não é mentira, tá? Porque realmente não existe a raiz de menos 4 nos conjuntos dos reais. Porém, né, nos anos aí, no século 17, 1600, 1700 e pouco, alguns matemáticos na Itália, né, começaram a trabalhar com esse conceito de raiz de número negativo. Um deles foi Rafael Bombelli, né? Então a gente começou a tratar a raiz de menos 4, que antes a gente escrevia que não existia, né, nos reais.
não existia nos reais, agora a gente começa a tratar isso daí como existente no conjunto dos complexos, tudo bem? E aí a gente vai ver como que isso acontece no conjunto dos complexos, tudo bem? Então vamos lá, vamos começar a falar do conjunto dos complexos propriamente dito, que é, primeiro de tudo, vamos falar da unidade imaginária. Acentuei o A errado. Unidade imaginária. Gente, a unidade imaginária a gente chama de I, né? Então I é tal que I ao quadrado, gente, é igual a menos 1. Ou seja, I é igual a raiz de menos 1, tá bom? Então o que acontece? A gente define a unidade imaginária como I, sendo que I ao quadrado é igual a menos 1, ou seja, que o I é igual a raiz de menos 1. Tudo bem? Por que a gente define essa unidade imaginária dessa maneira? Para a gente poder trabalhar com as raízes de número negativo, tá? Gente, importante dizer também que os números complexos eles não surgem para lidar com raiz negativa, mas é uma boa consequência desse estudo, tudo bem? Então, vamos lá. Exemplo. Agora, olha o que eu consigo fazer, ó, a raiz de menos 4, né? A raiz de menos 4 nos reais não existe, né? Mas nos complexos existe, quer ver? Por propriedade de radiciação, eu consigo escrever que a raiz de menos 4 é a mesma coisa que a raiz de 4 vezes menos 1. Não consigo? Consigo, certo? Então, também por propriedade de radiciação, eu consigo escrever que isso é a raiz de 4 vezes a raiz de menos 1. Consigo separar, né? E agora eu consigo escrever esse número em complexo com unidade imaginária? Consigo. A raiz de 4 eu sei que é 2. E a raiz de menos 1, olha aqui, ó. Quanto que vale a raiz de menos 1? I. Certo? Então, gente, o que acontece? Quando a gente tiver raiz de menos 1, a gente vai usar o I. Quando a gente tiver I ao quadrado, a gente pode trocar por menos 1, não tem problema nenhum. Tudo bem? Primeira partezinha tá feita. Você pode dar outro exemplo, professor? Claro. Por exemplo, raiz de menos 9. É a mesma coisa que a raiz de 9 vezes menos 1. Que é a mesma coisa que a raiz de 9 vezes a raiz de menos 1, que é igual a 3i. Que a raiz de 9 é 3, a raiz de menos 1 é i. Tudo bem? Maravilha. Aí, gente, agora o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com as potências de i, tá? A aula de hoje vai acabar nas nossas queridas potências de i. Potências de i. Aí a partir da próxima aula a gente começa a falar de números complexos mesmo. Ah, professor, o i não é número complexo? Não, o i é a unidade imaginária que compõe, né, também um número complexo, tá? Então por isso que eu estou começando com i aí. Então potências de i, gente, muito importante a gente falar dessas 4 potências de i. I a primeira, i ao quadrado, i ao cubo e i à quarta. Beleza? A gente precisa dessas 4 porque com essas 4 a gente acaba conhecendo todas as outras, tá? Como assim, professor? Ó, i a primeira, qualquer número elevado à primeira é ele mesmo, então i a primeira é i, beleza. I ao quadrado, ó, vem da definição também, né? Que i ao quadrado é menos 1, é i vezes i, que é menos 1. Agora, i ao cubo é a mesma coisa que i ao quadrado vezes i, né? Pela propriedade de potenciação. Então, i ao quadrado é menos 1 vezes i. Então, isso aqui vai ficar menos i, né? E a quarta vai ficar i ao quadrado vezes i ao quadrado, também pela propriedade de potenciação. Então, isso aqui vai ficar menos 1 vezes menos 1, que dá 1. Maravilha. Não vou circular nenhum, não. Tudo bem?
E aí, gente, essa sequência depois ela vai se repetir. Então, e a quinta, né? E a quinta, ele vai ser e a quarta vezes i. Só que a quarta é 1. Então vai ficar 1 vezes i, que vai ficar i, certo? Então essa sequência ela vai se repetir de novo. E depois de novo, depois de novo, depois de novo. Então ela sempre vai se repetir. Então dá pra gente saber quanto que é i elevado a 7.849? Dá. Dá pra gente saber i elevado a qualquer coisa, tá? E é esse exemplo que eu vou fazer aqui embaixo com a caneta azul, tá? Então, por exemplo, ó, quanto que é i elevado a 278? Eu vou precisar fazer essa conta? Não. O que basta eu fazer? Vou fazer aqui no canto, tá, gente? O que basta eu fazer? Pegar esse 278 e dividir por 4. Ficou muito pro canto. Vou colocar pra cá. Dividir por... Pera aí, deixa eu arrumar aqui rapidinho. Aí, 278 dividido por 4. Certo? 278 dividido por 4, aqui vai dar 6 menos 24, sobra 3. Desce 8, 38. Vai dar 9, 36, sobra 2. É esse resto que a gente quer. O resto deu 2, certo? Se o resto deu 2, i elevado a 278 é a mesma coisa que i ao quadrado, que é igual a menos 1. Acabou. Professor, você pode fazer outro? Posso, ó, por exemplo, i elevado a 473. É a mesma coisa, ó, você pega o 473 e divide por 4. Vai dar 1, sobra nada, desce o 7, vai dar 1, sobra 3, 33 vai dar 8, sobra, vou colocar aqui embaixo, resto 1, né? Então é a mesma coisa que i elevado a 1. I elevado a 1 é i. Então isso aqui é i. Professor, tira uma dúvida. E quando for exato, né? Porque beleza, está falando que é para pegar o resto. Mas se for exato, não tem como dar resto 4, né? Para ser o i a quarta. Então, gente, o i a quarta vai ser quando for justamente o resto 0. Quer ver, por exemplo, i elevado a 1024 é igual. Vou fazer aqui nesse cantinho mesmo, ó. 1024 dividido por 4, certo? 10 dividido por 4 dá 2, dá 256, tá, gente? Ficou na frente da minha foto aí, deixa eu colocar para trás aqui. Vai dar 256 exatamente e o resto vai ser 0. Quando o resto é 0, você iguala ao último, né? Que aí a quarta, que é 1. Tudo bem? Até porque i elevado a 0, qualquer número elevado a 0 dá 1. Dá no mesmo também. Tudo bem? Então, gente, essas potências de i podem te ajudar aí em algumas questões que vão aparecer, né? A gente vai fazer mais pra frente, em outras aulas aí. A gente vai fazer questão do ITA, questão da AFA, etc, etc. E essas potências vão te ajudar. Tudo bem? Então é isso, gente. Primeira aula aí ficou com uns 12 minutinhos, acredito eu. As outras aulas talvez tenham o mesmo tempo, né? Que essa aula eu ainda expliquei no começo como ia acontecer. Do 0 até o ITA, né? Então não é brincadeira, porque números complexos é embaçadinho. A próxima aula a gente vai ver números complexos mesmo, né? O número complexo em si. E a gente vai ver também igualdade e... números complexos e igualdade. E aí a gente vai caminhando. Depois a gente vai ver operações, né? E tal. Depois forma trigonométrica, gráfico, módulo e tudo mais. Fechou? Então é isso, gente. Lembrando de vocês, para vocês me seguirem, por favor, que isso me ajuda muito. Um grande beijo. Tchau.